E aí, pessoal, a Lana tá tendo uma crisezinha, então se vocês escutarem uns berros aí, fiquem tranquilos que ela não tá apanhando. Ela só tá nervosinha. É, aqui vai ter spoiler do último episódio de The Last of Us, então se você não assistiu, dropa o vídeo e depois você volta. E ontem, depois de assistir o episódio, eu falei: parabéns, você terminou a primeira temporada, agora você é um dos maiores vilões da humanidade. Você não se sente culpado por isso, e agora você sabe que o mundo não é maniqueísta. É, Aí, dois de vocês me perguntaram se eu daria a vida da minha filha para salvar a humanidade. E a minha resposta foi: depende. Depende de que lado vai tomar a decisão, depende de que lado, em que momento. Ah, eu acho engraçado que muitos de vocês devem estar com um sentimento de repulsa, do tipo, vira essa boca pra lá, não fala sobre isso não. E eu sou totalmente ok de falar sobre morte, porque eu acho que é uma coisa culturalmente muito burra achar que falar de morte atrai. E aí a gente deixa de falar de morte porque a gente acha que atrai e não se prepara pra morte e depois deixa os parentes tudo lascado. Ahn, o que acontece é que a gente não é um só, né? A gente é contraditório. A gente tem o yin e o yang. A gente tem o lado positivo e negativo. A gente tem o lado racional e passional. E a gente tem o bem e o mal dentro de nós. Então, o fantástico dessa série é que você percebe que o maniqueísmo ele é impossível. É impossível, depois que você vê a Ellie e a Abby brigando, spoiler da segunda temporada, você fala: é impossível você falar assim, quem tá certo e quem tá errado. São muitos sentimentos envolvidos e cada um com as suas motivações ali, de tomar as atitudes que toma. Primeiro eu vou falar do meu lado pessoal, porque vocês me perguntaram. Eu achei muita coincidência, dois de vocês me perguntando isso num período de curto muito pequeno, assim. Então, em 5 minutos eu recebi a mesma pergunta. E vamos lá. É, eu. Lana que me desculpe porque ela vai crescer e ela vai escutar isso um dia. O meu lado racional diz que eu devo sacrificar. O meu lado racional tinha tossido. O meu lado racional, ele diz que eu devo sacrificar. E aí alguns de vocês vão falar assim: pô, mas essa humanidade é corrupta, o PT é corrupto, a humanidade é hipócrita, as pessoas são más, por que você faria isso? Porque você está olhando para o recorte do lado ruim, mas existe um lado bom. Então, tem um monte de partido corrupto, tem um monte de estados hipócritas, tem um monte de gente que não presta. Gente arrombada é o que mais tem por aí, mas é porque a gente presta atenção no que não presta. Porque se você entrar num grupo de pais, por exemplo, e ver a relação que os pais de hoje ele têm com as crianças, é completamente diferente que os pais tinham 50 anos atrás. E não é porque os pais de 50 anos atrás eles não amavam. Os especialistas de 50 anos atrás diziam que você tinha que descer o cacete no seu filho para educar ele bem. E os japoneses eles diziam que se você ama o seu filho, você tem que deixar ele sofrer. Hoje a gente tem outros especialistas falando outras coisas à luz de outros conhecimentos e não necessariamente está dando certo, só que a gente pensa de uma outra forma. Então a gente está traumatizado porque muitos de nós estamos traumatizados porque a gente apanhou até umas horas, ou então os nossos pais apanharam e passaram uma educação muito tóxica e a gente tem ressentimento. Só que tem muito pai hoje tentando acertar, tentando fazer o possível. Então, quando você entra numa comunidade de pais, e de pais de autistas, por exemplo, você se emociona a cada post que você vê, porque o mesmo cara que está lá destilando ódio na política, o mesmo cara que está defendendo o Bolsonaro, que está defendendo o Lula, quando ele pega a foto do filho dele e faz uma declaração de amor, você fala: meu Deus do céu, cara, que amor. Então, eu não daria a Lana pelo PT, pelo, pelo PL, pelos Estados Unidos, pela China, por nada. Mas quando eu paro para pensar na quantidade de pais que amam seus filhos e que estão sacrificando suas vidas todos os dias para cuidar bem deles, seria muito egoísmo da minha parte ter a oportunidade de salvar a humanidade e não fazê-lo, porque afinal de contas, o que eu deixaria para Lana? Então vamos lá. Queria eu que tivesse em mim, né? Porque aí fazer um sacrifício próprio é muito mais fácil. Sacrificar a pessoa que supostamente é que você mais ama nesse mundo
É uma decisão muito complicada. Só que aí você tem que ver de forma racional no que isso acarreta. E aí tem um monte de discussões. Vai que tira o negócio lá do cérebro dela e não gera vacina, e não gera cura, e não soluciona nada. Mas a tentativa de salvar a humanidade já não é uma causa muito mais nobre. E quando você estende a existência de Fausto e de Lana e de Lari na linha do tempo, você vê que a vida de um de nós é insignificante. Só que a gente está em narrativa de herói, né? E a narrativa de herói, de eu tenho que ficar rico logo para comprar tudo de Bitcoin e não pagar mais imposto e todo mundo que se foda, essa narrativa de herói, ela faz com que você busque soluções só para você. Só que quando você olha para a humanidade, tá faltando gente debruçando toda a capacidade intelectual para pensar no coletivo, porque numa narrativa coletiva a gente encontraria problemas para o coletivo com mais facilidade. Só que só é eleito quem fica fazendo promessa pro cara na narrativa de herói dele. Eu vou resolver o teu problema. É o teu problema que eu vou resolver, não é o problema do país e de todas as camadas sociais, de todas as classes. Então eu tenho que me rebelar contra isso, eu tenho que pensar no todo. Então vamos pensar no todo, vamos tomar essa decisão. Só que toda essa retórica bonita e questionável que eu estou contando aqui, ela vai por água abaixo quando você me pergunta em que momento eu tomaria essa decisão, porque uma coisa é eu tomar essa decisão agora no campo hipotético da coisa. Por exemplo, se você me perguntar o que eu faria, se você me perguntar se é certo que um pai linche o estuprador de sua filha até a morte, eu vou dizer que socialmente e coletivamente, não, porque não é desse jeito que você vai resolver os problemas. E aí, para se vingar de um pecado, você comete um pecado ainda maior, porque que como a nossa moral é uma coisa muito importante pra gente, a gente não acha que pode haver uma coisa pior do que estupro. Mas compara isso com um assassinato lento e sob tortura. Então, para fazer justiça a um crime hediondo, você vai lá e faz um outro crime hediondo. Então, se você me perguntar, olhando para a sociedade, se eu acho que todo pai deve ter direito de linchar o estuprador de sua filha, a minha resposta é não. Mas se isso acontece na minha família e eu vejo, o que vocês acham que eu vou fazer? Eu sei o que eu acho que eu faria se eu fosse pego numa situação dessa. Porque aqui, tranquilo com vocês, falando sobre MOBA, eu digo que é apenas um jogo que depende de inúmeras variáveis, que as pessoas cometem erros, e que acima de você querer ganhar, você tem que querer fazer amizade com as pessoas que jogam com você. Objetivo, racionalmente, eu digo que jogar é mais importante do que vencer, e o tempo que você passa com as pessoas da sua equipe e a amizade que você desenvolve com elas é mais importante do que tudo. Só que jogando MOBA, o que eu fiz? Eu fiz o Red parar de jogar comigo, eu fiz o Chuleta parar de jogar comigo. Por quê? Porque quando você está na ânsia de ganhar, você se transforma em outra pessoa. Então, eu sou uma pessoa calma. Basta um cara parar o carro na porta da minha casa e ir embora e deixar eu preso dentro da minha casa com uma autista e com uma esquizofrênica, e eu soco a janela dele até quebrar, para ver se ele tá lá dentro. E faço um escândalo para esse cara aparecer para tirar o carro da porta da minha casa. E aí vou lá e murcho o pneu agora. Esse sou eu, sob pressão. Então esse cara que está pregando o amor, esse cara que está pregando o jogar MOBA por diversão e o priorizar a amizade acima da vitória quando você está sob pressão ali jogando. Esse cara que fala que a coisa mais importante que tem é você ver a narrativa de sociedade e ver o que é melhor para a sociedade, que um pai ele não deveria supostamente ter o direito de assassinar o estuprador de sua filha, e que acho que seria um sacrifício legítimo, válido e com propósito sacrificar a vida de uma criança para salvar a humanidade inteira. Quando colocado lá no campo de batalha, eu me comporto completamente diferente. Eu acho que se eu ver um cara na tentativa de, ou em vias de, ou no processo de fazer uma barbaridade dessa com a minha filha, muito provavelmente eu espancaria até a morte se eu conseguisse. E seria muito difícil me parar, porque eu me conheço. Jogando MOBA eu já sou difícil. Imagina batendo no estuprador. Então, a grandiosidade dessa série que vocês assistiram é porque se você pega o Joel nesse estado de espírito que eu estou agora, muito provavelmente se você conversar com ele qual é a coisa certa a se fazer, muito provavelmente ele vai chegar à mesma conclusão que eu chego agora. Por quê? Porque a gente está com sangue frio vendo a coisa no campo da subjetividade.
no campo da imaginação, no campo teórico da coisa. Agora, um cara que viu a filha dele morrer na frente dele sem poder fazer nada, viu a filha dele numa mesa de cirurgia sendo assassinada, tendo acabado de acordar depois de ser dopado, depois de levar uma pancada na cabeça, e conhecendo os Fireflies do jeito que ele conhecia, é certo ou errado? Não interessa se é certo ou se é errado. Aconteceu. Aconteceu e aí as pessoas elas têm que colher o resultado das decisões que elas tomaram em cada momento. E a segunda temporada é basicamente sobre esses dois sofrendo as consequências da decisão que um deles tomou de sopetão. E essa é a grandiosidade da coisa. Então, quando você se propõe a julgar o Joel e a tentar defender o comportamento dele é indefensável. Sob o ponto de vista da humanidade, é indefensável a atitude dele. O cara condenou toda a humanidade com a única criança capaz de fornecer a matéria-prima para o único médico, cientista, pesquisador descobrir uma forma de reverter a situação daquilo que havia acontecido até lá. Não dá pra você chegar e falar que esse cara tá certo. Mas dizer que você não entende o lado dele sobre as circunstâncias sobre as quais ele foi colocado, também não dá. Então, o gostoso dessa série é que ela esfrega na sua cara que não dá pra você simplesmente colocar uma etiquetinha e falar assim: esse é bom, esse é mal, esse tá errado, esse tá certo, então esse daqui é vilão, esse é o bandido e esse daqui é o mocinho e esse daqui sofreu mais que o outro, portanto esse daqui tem mais direito de ser feliz que o outro. Por quê? Porque o mundo ele não é desse jeito. Então a gente. E porque as pessoas têm uma demanda burra, porque as pessoas têm uma demanda maniqueísta e dicotômica da coisa, porque por séculos, por agora milênios de religião, de bem e mal, né? Porque essas pessoas elas têm essa demanda burra, o cara para ser eleito ele tem que provar que é bom. E na tentativa de provar que é bom, ele te engana, ele mente descaradamente. Aí você fica com raiva do cara porque ele não é bom e porque ele mente pra você e que, portanto, ele é hipócrita. Então, o problema, ele tá na oferta ou ela tá na demanda? Porque o cara que tava lá falando assim, aí galera, eu vou tomar a decisão mais difícil em cada momento que a gente encontrar, e às vezes eu vou ter que ser arrombado. Você vota nesse cara? Você não vota nesse cara porque a sua demanda é burra, a minha também é. E tá tudo bem. Só que a gente precisa de séries como essa que nos levem a um pragmatismo para que a gente sobreviva. Por quê? Porque tem gente que está sendo pragmática antes de nós. E as pessoas que são pragmáticas, elas conseguem melhores resultados do que as que são emocionais. E se você ficar falando que não, você não pode fazer isso porque isso é contra os meus princípios, ou então eu tenho que fazer isso porque isso vai de encontro ao encontro dos meus princípios, muito provavelmente você vai perder uma guerra para quem está seguindo o caminho que é mais eficiente. Tá chato, né? Mas é porque as coisas elas estão acontecendo mais rápido do que eu esperava. Uma coisa que eu achava que eu tinha 30 anos para ficar conversando lentamente com vocês, parece que está reduzindo e está acontecendo em um período muito mais comprimido aí de 3 4 anos. E talvez daqui 3 4 anos a gente já tenha que tomar decisões muito difíceis sobre o que fazer com as pessoas que a gente ama. Seríssimo esse problema. Então, cara, não consigo responder. Eu tentaria fazer a coisa certa, mas eu me perdoaria por fazer a coisa errada nas circunstâncias em que ele foi colocado. Por quê? Porque é instinto. Porque é instinto, e os japoneses eles falam muito de quando você perde a cabeça, eles falam haratatsu, né? O seu ventre ele sobe. E depois você tem a expressão ochitsuku, que é se acalmar. E inúmeras vezes eu presenciei conflitos fazendo traduções, e no começo eu não entendi o que os japoneses, o procedimento dos japoneses. Então, quando duas pessoas ficavam muito exaltadas, eles interrompiam a conversa na hora e afastavam os dois. E falavam: separem-se agora e primeiro esfriem a cabeça e depois a gente vai conversar sobre isso. E aí passava 2, 3 horas e aí depois juntava as pessoas de novo e falavam: e aí, o que aconteceu? Me conta. E aí era engraçado, porque na imensa maioria das vezes os dois já começavam pedindo desculpa. Falaram: caguei, fui arrombado, fui. E se você tivesse deixado os caras conversar ali naquela hora, muito provavelmente os caras iam pegar uma peça da linha de produção e iam tacar na cabeça do outro e assassinariam o outro ali.
coisas que se alguém conseguisse parar o Joe, se alguém conseguisse render o Joe e colocar ele numa sala em que ele tivesse que conversar depois de esfriar a cabeça e principalmente acordando a Ellie para os dois conversarem sobre aquilo, é que eu não quero dar mais spoiler do que eu já dei. Mas como que vocês acham que fica a cabeça da Ellie depois que ela descobre o que aconteceu? O que aconteceria com a sua cabeça se você descobrisse que você era a única esperança conhecida de salvar a humanidade com uma cura para aquilo que está fodendo o planeta inteiro e que o cara que você mais ama no mundo matou todo mundo que poderia resolver o problema da humanidade? Então a Ellie também vai ter que lidar com uma carga e com uma culpa que é muito grande. E se os dois fossem rendidos e forçados a conversar à luz da racionalidade sobre o que era melhor para ser feito, muito provavelmente a Ellie convenceria o Joel de que aquilo precisava ser feito e o Joel muito provavelmente aceitaria, com muita dor no coração aceitaria. Então, antes de perguntar para mim o que eu faria, se eu sacrificaria a Lana para salvar a humanidade, o que vocês acham que o Joel faria se ele tivesse numa conversa com ela, falando à luz da racionalidade? Só que aí você dá uma pancada na cabeça do cara, você desmaia ele. Quando ele acorda, ele tá rendido por gente incapaz, de treinamento inferior ao dele. E a menina já tá na mesa da cirurgia ao ponto de ser assassinada. É oferecer pouquíssimo tempo, é tempo insuficiente para a pessoa tomar a maior decisão da vida dela. Porque até então, e vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês se apaixonam, porque a paixão dura 1 ano e meio. E quando você está apaixonado, você só enxerga a pessoa e ela é a única causa da sua existência. Se alguém ameaça tirar a causa da sua existência do nada, aí a sua vida não faz mais sentido. Então, você acaba com a vida de quem precisar para que a sua própria vida não perca o sentido, para que você não perca quem você ama. E aí aparece esse monte de crime passional, e aí vem, vem o Lula Amor corrompendo a cabeça através de blogs e canais das feminazes falando que é o homem que não presta, sendo que a gente deveria estar falando de uma cultura que leva a momentos em que as pessoas têm comportamento de inflar mais ainda ao invés de esfriar. Muitas vidas poderiam ser salvas se a gente olhasse para o todo e se a gente não ficasse forçando homens a ter que lutar pela sua dignidade. Ainda bem que está mudando isso e tende a mudar cada vez mais. Porque quantas pessoas arruinaram a sua vida simplesmente porque não queriam ser zoados pelos vizinhos? Olha o que a gente faz com a nossa própria sociedade. Então, quanto mais a gente tiver esse tipo de discussão aprofundada, onde o bem e o mal eles simplesmente não existem, são as motivações e são as energias e o nosso estado de espírito no momento em que a gente é colocado à prova, aí a gente teria muito mais facilidade de pedir desculpas. Por que eu não peço desculpas pro Chuleta, por exemplo, pelo cara arrombado que eu sou quando eu jogo? Porque eu acho que você só pode pedir desculpas por aquilo que você consegue mudar. O arrependimento de verdade é quando você consegue mudar de verdade. E eu não consigo mudar quem eu sou sob pressão. Então, ou eu tenho que parar de jogar, ou eu tenho que jogar com gente que tolera a minha natureza. Agora, quando você se conhece sob pressão, você consegue evitar que merdas maiores aconteçam e aí você consegue pedir desculpas genuínas, do tipo, eu falhei aqui, mas eu não acho que eu falharia de novo. Porque agora que eu refleti, eu vi o quanto eu agi errado. E olha que cultura bosta. O seu RNG é muito zoado. Você caiu numa cultura em que pedir desculpa é humilhante. E os caras perdem emprego, perdem família para não pedir desculpa, porque senão é humilhante admitir que estava errado. Isso é burro. Isso é burro. Quando você vê que você cagou, que você fez merda e que você faria diferente se você fosse confrontado com a mesma situação, aí você vai lá e fala, desculpa, eu melhorei. E sobre as mesmas circunstâncias, agora eu vou agir diferente. Agora, como é que eu vou pedir desculpa pro Chuleta e falar, cara, foi mal, eu fiz uma coisa que eu jamais faria. Eu sei que eu vou jogar e você a mesma pessoa arrombada que eu sou sempre. Então, ou a gente consegue jogar combinando as naturezas, ou a gente se afasta. E aí chega um momento em que a gente tem que priorizar respeito e amizade e deixar de fazer algumas coisas juntos. Triste, triste. Agora, quando você entende esse outro lado de
eu fui passional naquele momento porque eu fui estimulado por determinadas coisas. Então você pode combinar com as pessoas envolvidas naquela treta de que vocês vão evitar situações semelhantes àquelas que levaram você a agir daquela forma. E aí você pede desculpas e diz: eu me comprometo a não permitir que isso aconteça mais. Você pensa que o Joe, na segunda temporada, ele não vai em vários momentos refletir, inclusive sobre a pressão da Ellie, sob pressão da Ellie, se ele não deveria ter feito isso diferente ou não? Só que não dá, né? Mas para voltar, não dá para desmatar o médico, não dá para desmatar as pessoas que ele matou. E ele vai virar a consequência desses caminhos tortuosos, dessas decisões que ele tomou. Inclusive, já tomou decisões parecidas anteriores e já estava colhendo fruto delas. Então perceba que não dá pra você chegar pro Joe e falar que ele não é um vilão. Porque ele já foi um exterminador, ele já foi um assassino. Tem pessoas que se afastaram dele por causa dessa natureza que ele teve. Ele já teve a oportunidade de ser diferente e ele não conseguiu. E muito provavelmente, mesmo com ressentimento, com arrependimento, com mágoa, ele vai continuar sendo quem ele é. O que reitera o fato dele ser vilão. Mas, ainda assim, você não pode reduzir as coisas a 0 e 1, a vilão e bandido, e achar que as pessoas não têm dentro delas humanidade. Então, o Last of Us ele esfrega na sua cara que a humanidade, ela não é só o lado bom, igual você cresceu na igreja escutando, que o ser humano é bom e que vem o diabo e o corrompe, ou vem o capitalismo e o corrompe, e vem o PT e o corrompe. O ser humano é bom, o ser humano não é bom, tirem isso da cabeça de vocês. A gente não é bom. A gente quer o bem na teoria quando a gente tá tranquilo, agora vai ficar com raiva de alguém pra ver o que você deseja pra pessoa. Aí você fala: não, mas isso aqui... Não o que? Você não admite que você deseja que a pessoa morra sofrendo, mas você quer. Então, admitir o lado negativo, vilão, ruim, mal, perverso, vingativo de cada um é o primeiro passo para você conseguir lidar com isso e suprimir e controlar, para que isso não te domine, para que isso não cresça mais do que você. Então, em momentos de tranquilidade, eu acho que eu consigo pensar naquilo que racionalmente é melhor para a humanidade. Sob pressão, eu duvido que eu consiga. Olha que interessante. E é por isso que eu deixo na minha vida, de trabalhar na coordenação de mão de obra, em que eu precisava forçar as pessoas a fazerem o que eu queria que elas fizessem e não o que era melhor para elas, porque eu sei que sob pressão para entregar resultado, eu vou passar por cima de quem for preciso e necessário para conseguir os resultados que eu tenho. Por conhecer essa natureza, eu falei: eu preciso parar de jogar de assassino e eu vou começar a jogar de healer agora. Então eu saio da vida corporativa, eu deixo vocês se lascarem lá. Aí quando vocês vêm cheios de mágoas, cheios de dor, cheios de ressentimento, cheios de pesar, cheios de inseguranças, eu falo: ó, já estive no seu lugar. E na verdade você, de cabeça fria, numa relação de confiança e de colaboração, eu consigo ser melhor com vocês do que eu seria se eu estivesse no lugar de vocês lá na vida corporativa, que vocês estão todos os dias. Autoconhecimento é fundamental. E se conhecer é mais importante do que conhecer o outro. Porque se você se conhece, você lê rapidamente a situação e você já sabe no que vai dar. Se você conhece o outro e não se conhece, você tá fudido, porque você não sabe. Você tem medo de interagir, porque você não sabe o que é que vai acontecer. Agora, se você se conhece e conhece o outro, a chance de você conseguir, do resultado dessa interação, exatamente aquilo que você pretendia, ela é muito mais alta. E eu acho que é desse jeito que tem que ser. Eu não sei. Espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês e que tenha agregado alguma coisa ao repertório de vocês. Me digam o que vocês pensam. Grande abraço.